E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Minuta IA Explica, o podcast que descomplica o direito. Eu sou o Carlos e Juliana, me diz uma coisa. Você já se viu em alguma situação em que a teoria era uma e a prática... a prática era completamente outra? Tipo, você estuda uma coisa na faculdade e no dia a dia do escritório é um universo paralelo? E eu sou a Juliana. Carlos, se eu te contar quantas vezes eu já me senti assim, a gente não sai daqui hoje. É quase um esporte olímpico para nós juristas, né? Tipo, a Constituição diz uma coisa e a realidade. Bom, a realidade tem suas próprias regras. Exato! E é exatamente sobre essa disjunção que a gente vai falar hoje. O nosso documento da vez é um artigo que sacudiu as bases, chamado O STF contra o Trabalhador. Cara, só o título já é um soco no estômago, né? Um título provocador, sem dúvida, Carlos. E a Rosa Freitas, que escreveu o artigo, ela não pegou leve. Ela traz uma análise bem afiada sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, que, segundo ela, vem fragilizando a proteção social do trabalhador. Fragilizando? Mas espera, a gente não tem aquele princípio do não retrocesso social? Aquele que diz que, uma vez que um direito é garantido, não pode mais ser tirado ou diminuído sem uma compensação? É uma garantia constitucional implícita, certo, Juliana? Exatamente, Carlos. O artigo menciona isso, inclusive. O princípio da proibição do retrocesso social é essa ideia de que direitos sociais já conquistados não podem ser simplesmente desfeitos ou reduzidos, a menos que haja uma contrapartida que mantenha o nível de proteção. Mas o que a autora argumenta é que, na prática, as decisões do STF têm apontado para uma direção contrária, de esvaziamento de direitos. Certo, entendi o ponto de partida, mas para quem está nos ouvindo, me ajuda a diferenciar uma coisa básica, porque o artigo faz isso. Qual a diferença entre trabalhador e empregado? Parece óbvio, mas para o direito tem seus detalhes, né? Boa pergunta, Carlos. O trabalhador é um conceito mais amplo, que abrange todo mundo que exerce uma atividade laboral, com ou sem vínculo de subordinação. O empregado, por outro lado, é uma espécie de trabalhador. Ele é aquele que trabalha sob subordinação, habitualidade e de forma onerosa, ou seja, com pagamento. É o clássico carteira assinada. Ah, tipo, um autônomo é um trabalhador, mas não é um empregado. Um servidor público é um trabalhador, mas com um regime jurídico específico. Faz sentido. E o artigo sugere que todos esses perfis estão sendo afetados? Isso mesmo. Ela argumenta que não só por leis, mas principalmente por decisões judiciais, o arcabouço de proteção ao trabalhador vem encolhendo. E ela começa pelos precedentes da terceirização. A terceirização, tema controverso, né? Eu lembro que por muito tempo a Justiça do Trabalho só permitia a terceirização de atividades meio. Tipo, você contratava uma empresa de limpeza, mas não podia contratar uma empresa para fazer o seu produto principal. Perfeito, Carlos. Esse era o entendimento dominante. Mas em 2018, o STF, nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252, no que se tornou o tema 725 da repercussão geral, alterou isso. Ele decidiu que a terceirização de atividades fim é lícita. Ou seja, você podia terceirizar tudo. Espera, tudo? Tipo, um hospital pode terceirizar os médicos? Uma escola pode terceirizar os professores? Não tem limites? Pois já. Essa decisão abriu a porteira. E agora, em 2025, o STF está revisitando um novo desdobramento disso no ARE 1.532.603, que é o tema 1389. A questão agora é a pejotização. Pejotização? Isso não é a mesma coisa que terceirização? Parece a mesma salada para mim.
Parece, mas não é, Carlos. A terceirização, no tema 725, tratava de uma empresa contratando outra empresa para prestar um serviço. A pejotização, que está em pauta agora, é quando o próprio trabalhador é forçado a abrir uma pessoa jurídica, um CNPJ, para prestar serviços para a empresa, como se fosse uma empresa individual, mas sem o vínculo de emprego. Nossa, então, tipo, ao invés do médico ter carteira assinada com o hospital, ele abre um CNPJ e o hospital contrata a empresa dele? E ele perde todos os direitos trabalhistas? Férias, 13º, FGTS? Exatamente. O artigo cita exemplos de médicos em hospitais, Reclamação Constitucional 61.115, e advogados em escritórios, Reclamação Constitucional 70.223. O STF, nesses casos, tem confirmado que não há vínculo de trabalho, mas sim uma relação de direito privado regulada pelo direito civil. É uma mudança gigante. Então, não é mais um contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviços civis. E a competência sai da Justiça do Trabalho e vai para a Justiça Comum, é isso? Bingo, Carlos! Esse é um dos pontos cruciais que o tema 1389 vai ter que discutir. E a autora do artigo, Rosa Freitas, já adianta que, apesar de ministros como Edson Fachin demonstrarem alguma inclinação em favor dos trabalhadores, a tendência do tribunal parece ser a validação dessa prática. Isso é sério. Significa que, na prática, a pejotização pode se tornar uma norma e não uma exceção e, consequentemente, reduzir ainda mais os direitos. Essa é a preocupação. E não para por aí. O artigo também menciona as decisões sobre trabalhadores de plataformas digitais, como a Uber. O ministro Fachin provocou essa discussão no RE 1.446.336, que virou o tema 1291. E qual o cenário lá? É a mesma linha da pejotização, de não reconhecimento de vínculo? A mesma linha. A Justiça do Trabalho vinha reconhecendo vínculo em vários casos, mas o STF tem reformado essas decisões. Embora o debate ainda esteja em aberto, na repercussão geral, a tendência é a mesma, descaracterizar a relação de emprego. É a uberização do trabalho, expandindo para várias áreas. Ah, sim, a uberização. Que conveniente, né? Sem direitos, sem encargos, só o bônus para as empresas. Cara, isso é um golpe duro para quem busca proteção. É um modelo que tem gerado muita discussão social e jurídica. E a autora aponta para outros exemplos. Quando o tomador do serviço é a administração pública, o STF, no RE 1.298.647, tema 1118, decidiu que é o trabalhador quem tem que provar a desídia do Estado na fiscalização. Então, se a empresa terceirizada quebra e não paga o trabalhador e a administração pública não fiscalizou direito, é o trabalhador que tem que provar a culpa do Estado? Que loucura! Não era o Estado que tinha a responsabilidade de fiscalizar? Pois é, inverteu o ônus. E tem mais, Carlos. O STF também validou a contratação via CLT para servidores públicos, na ADIM 10.135, afastando a obrigatoriedade do regime jurídico único em certas contratações. E, pasme, até o trabalho intermitente, que foi criado na Reforma Trabalhista de 2017, foi validado pelo STF em várias ADIMs. Trabalho intermitente? Aquele que você só é pago pelas horas trabalhadas, sem garantia de horas mínimas nem salário fixo? Nossa, Juliana, parece que a balança está pesando pesadamente para um lado só. É o que o artigo argumenta. E a autora usa uma expressão popular para ilustrar essa assimetria. O pau que dá em Chico não dá em Francisco. Ah, essa eu quero saber. Como assim? Ela compara como o STF age quando se trata de créditos do poder público, ou seja, dinheiro que o Estado tem a receber, e como ele age com os créditos do trabalhador.
No caso de dinheiro público, ela cita o MS 35.506, onde o STF negou um mandado de segurança de uma empresa para bloquear uma medida cautelar do TCU que atingia particulares, justificando que a origem pública dos recursos justifica medidas mais duras. Ou seja, se há dinheiro público, o Estado pode ir atrás com tudo, inclusive atingindo empresas privadas. Exato. Agora, quando é para o trabalhador receber, especialmente em casos de grupo econômico, a coisa muda. No RE 1.387.795, tema 1232, que está suspenso, o ministro Toffoli propôs que só se pode incluir uma empresa do mesmo grupo econômico na execução trabalhista se houver um incidente prévio de desconsideração da personalidade jurídica. Pera. Deixa eu entender isso direito. Mesmo que seja um grupo econômico, com empresas da mesma família ou que tem relação, o trabalhador não pode simplesmente cobrar de outra empresa do grupo? Tem que provar o abuso da personalidade jurídica, como o artigo 50º do Código Civil? Isso mesmo, Carlos. Tem que provar a fraude, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial. É um requisito a mais que dificulta a vida do trabalhador na hora de receber seus créditos. A autora vê aí uma disparidade de tratamento. Puxa, é uma burocracia a mais para quem já está fragilizado. O pau que dá em Chico não dá em Francisco. Faz todo sentido aqui. E o artigo ainda liga isso com a nova lei do GloBE, que é a adoção pelo Brasil da tributação mínima de multinacionais pela OCDE. A Lei 15.079, de 27 de dezembro de 2024, estabelece um adicional de CSLL para empresas que faturam acima de 750 milhões de euros, para garantir uma tributação mínima de 15%. Ok, isso é para evitar que multinacionais fujam de impostos. Mas o que isso tem a ver com o trabalhador? A autora faz uma observação cirúrgica. A responsabilidade do grupo econômico existe para fins tributários, para o governo arrecadar mais, mas não existe com a mesma facilidade para garantir os direitos sociais dos trabalhadores. É uma crítica poderosa à hierarquia de prioridades. Nossa, isso é um insight e tanto. Quer dizer, o Estado é rigoroso para cobrar o que é dele, mas frouxo para garantir o que é do trabalhador. É a tese dela, e a reforma tributária também entra nessa equação. O artigo menciona a LC 214 de 2025, que prevê o enquadramento do trabalhador de plataforma como nanoempreendedor, com renda anual abaixo de R$ 41.500. Nanoempreendedor? É uma MEI de menor escala? Quase isso. É para quem fatura a metade do teto atual do MEI, que é R$ 81.000. O artigo diz que o PLP 108 de 2021 pretende aumentar esse limite para R$ 130.000. O ponto crucial é que em todos esses casos não há vínculo empregatício e, portanto, nenhuma proteção social garantida. Então, o próprio legislador, via reforma tributária, está institucionalizando essa falta de proteção para uma parcela crescente de trabalhadores. E não só isso, Carlos. A LC 214 também prevê que o tomador de serviços, a empresa que contrata a pessoa jurídica, pode se creditar no IBS e no CBS. Ah, entendi. O trabalhador PJ é tributado como uma operação B2B e a empresa contratante usa esse valor como crédito, o que favorece a não cumulatividade. Isso cria um incentivo financeiro para a empresa contratar o trabalhador como PJ. Exatamente. É uma forma indireta de incentivar a pejotização das cadeias produtivas, visando benefícios tributários. É como se a lei, sem dizer abertamente pejotize, criasse um cenário fiscal que te empurra para isso. Uau, Juliana, isso é realmente complexo. Várias pontas soltas se conectando para o mesmo resultado. A fragilização do trabalhador. Parece que a dinâmica jurídica está em uma rota de colisão com os direitos sociais, como o artigo bem coloca. É uma análise bem contundente da Rosa Freitas. Ela conclui que essa dinâmica de fragilização avança em todos os âmbitos, legislativo e judiciário,
tornando a proteção social cada vez mais rara no Brasil. Bom, se a gente for depender da minha poupança de direitos, acho que vou ter que virar um nanoempreendedor o mais rápido possível e torcer pro IBS e o CBS daria um crédito generoso ao meu empregador. Oh, Carlos, a gente simplesmente continua explicando esses documentos, que pelo menos isso a gente faz como pessoa física, sem precisar de PJ e sem tributação mínima da OCDE. Perfeito! E foi isso por hoje, pessoal. Um mergulho profundo e um tanto, digamos, desconfortável no universo das decisões do STF e seus impactos no trabalhador. Fica a reflexão sobre o futuro do direito do trabalho no nosso país. É uma conversa que está só começando. E o Minuta IA Explica está sempre aqui para trazer esses debates para vocês, de forma clara e direta. Exato. Não esqueçam de compartilhar e nos acompanhar para mais um episódio onde a gente tenta desvendar as entrelinhas do mundo jurídico. E lembrem-se, fiquem de olho nas suas notas fiscais. Nunca se sabe onde o próximo crédito vai aparecer. Até a próxima, pessoal! Até!